refazer a capa do meu livro do Harry Potter. Quem me acompanha no TikTok sabe que eu gosto de desenhar dentro dos meus livros. Então eu faço desenhos assim nas páginas de acordo com o que está acontecendo na história. E hoje eu vou refazer toda a capa desse livro pra ficar parecendo um livro de magia. O ideal seria eu arrancar essa capa que o livro já tem e fazer uma do zero, mas eu achei que ia ser um pouco mais fácil e mais rápido se eu aproveitasse essa capa que o livro já tem. Então eu comecei cortando a orelha do livro pra ficar só com a capa em si. E eu cortei esses pedaços de papelão exatamente no tamanho da capa. O design que eu quero fazer do livro é mais ou menos esse daqui, então eu também cortei no papelão esses desenhos pra fazer o relevo. Ele vai encaixar assim no livro e eu fiz a mesma coisa pra parte de trás. Eu fui passando cola em tudo e fazendo bastante pressão pra colar bem. Eu coloquei um pedaço de papel assim entre a capa e o resto do livro, que era pra não acidentalmente colar a capa nas páginas do livro. E pra fazer peso e deixar secando, eu coloquei essa pilha de livro em cima dele, que é pra fazer bastante pressão e não descolar enquanto seca a cola. Depois que já estava seco, eu percebi que essa parte da coluna do livro, a capa tinha ficado muito grande e estava atrapalhando na hora de abrir, então eu tive que cortar um pouco mais. Primeiro eu tentei com a tesoura, não deu muito certo, então eu fiz isso com o estilete. E agora, o que eu acho que é a parte mais difícil, que é fazer o símbolo das Relíquias da Morte em si. Então eu comecei pelo triângulo, que é um pouco mais fácil. E eu basicamente cortei esse formato de triângulo e depois cortei a parte de dentro. Então eu fiz essas tirinhas para poder fazer o resto do relevo. E de novo colocando bastante peso em cima para secar tudo no lugar. Depois de seco ele ficou assim, e na parte de trás eu usei esses dois pedaços de papelão para fazer um pouco mais de relevo também, para não ficar esse negócio sem nada na parte de trás. Então agora eu já terminei todos os detalhes do livro e ele ficou assim. Agora o que eu tenho que fazer é colocar uma camada de tecido em cima de tudo isso e depois pintar. Como eu vou pintar em cima de tudo depois, eu usei um pano velho mesmo, eu usei esse paninho que eu costumava usar pra limpar pincel de tinta, então ele tá todo velho, tá todo feio, mas não tem problema porque a gente vai pintar por cima dele depois. Então primeiro eu medi ele pra saber o tamanho que eu ia precisar pra cobrir todo o livro e depois cortei ele do tamanho certo. Eu decidi também fazer alguns rasgos nesse tecido pra ficar com cara de um livro um pouco mais velho e batido. E depois disso eu basicamente fui passando cola em todo o livro e colando esse tecido, passando em todos os cantinhos para ele ficar com esse relevo. Na parte das Relíquias da Morte foi bem difícil porque eu não ia conseguir fazer o relevo atravessar pelo tecido, então eu decidi cortar um buraco e depois resolver isso com papel. E eu fui usando um lápis assim, passando por todos esses cantos, que é para definir bem essa marcação e esse relevo. Depois que toda essa parte de fora secou, eu vim em volta, fui cortando o excesso de tecido que tinha e depois eu dobrei essas partes do tecido pra dentro pra fazer o acabamento em volta de tudo. E eu também fui enchendo de cola. Eu coloquei tanta cola nessa capa que o papel manteiga até grudou, então deu um trabalhinho pra tirar, mas no fim deu certo e ele ficou assim. Eu achei que com a cola, aqueles rasgos que eu tinha feito desapareceram um pouco, então eu forcei ele um pouco mais usando um estilete. Agora que toda essa parte tá pronta, eu comecei a pintar o tecido de preto. Depois de pintar, eu vou passar um verniz por cima de tudo, então não tem problema de manchar. Por isso que eu vou usar tinta PVA, tinta de artesanato, preta pra pintar todo o livro. E o tecido eu não tava conseguindo fazer ele absorver bem a tinta, então eu molhei um pouco, juntei com um pouco de água pra ficar mais fácil de absorver bem. E a mesma coisa na parte de trás. E eu tive que fazer a mesma coisa na parte de dentro pra poder fazer o acabamento. Depois de pintar tudo de preto, eu fiz algumas manchas com um cinza bem claro pra fazer parecer que o livro tá um pouco mais velho mesmo. No final ele ficou assim, e eu não gostei muito de como ficou esse relevo do meio do símbolo das Relíquias da Morte, por isso que eu decidi fazer um papel machê com papel, cola e água. Eu usei papel higiênico pra isso e eu dividi ele na parte mais fininha possível. E eu basicamente fui enchendo de papel, cola e água e fui apertando bem nos buraquinhos, que é pra manter esse relevo. Depois que secou, eu passei a cola de novo e ele ficou assim, deu super certo. Ele deixou os limites do relevo que eu tinha feito um pouco mais sutis, mas ainda manteve o relevo que eu queria. E agora vem a melhor parte de todo esse livro, que é colocar a folha de ouro no símbolo das Relíquias da Morte. Eu começo fazendo uma camada de verniz mordente bem na parte onde eu quero que fique a folha de ouro e eu tenho que deixar secar 100%. Quando o verniz seca, ele fica assim meio grudento. Então, em cima disso, eu coloco a folha de ouro e eu aperto bem em todos os cantinhos para ter certeza que ele grudou. Depois disso, é só usar um pincel macio para tirar todo o excesso dessa folha de ouro.
Pra finalizar e garantir que não ia sair, eu finalizei passando uma camada de goma laca em tudo. Ele ficou assim, bem brilhante, ficou muito legal. Olha esse reflexo. Então eu tentei fazer a mesma coisa com o título do livro na lombada. Eu imprimi ele escrito assim, pra eu ter uma referência e ficar um pouco mais fácil de eu escrever. E eu transferi o texto com lápis grafite desse jeito. Então é só repetir exatamente o mesmo processo com a folha de ouro. Só que como as letras são muito fininhas, foi muito mais difícil do que eu esperava. Eu usei o pincel mais fino que eu encontrei e mesmo assim foi muito difícil. A folha de ouro não grudava direito nas partes mais finas e principalmente com essa textura do livro que estava embaixo, a textura do tecido, ficou muito difícil. Mas no final deu certo e ele ficou assim. Eu passei mais uma camada de goma laca por todo o livro para ele ficar inteiro brilhante desse jeito e bem durinho e ele ficou assim. Então, no final, o livro ficou assim. Olha isso, que legal. Parece muito que é um livro de magia que você poderia pegar para aprender poções ou feitiços. Ele ficou bem duro e um pouco pesado, mas eu acho que tá muito legal para decorar. A parte mais difícil foi com certeza esse texto aqui do lado, porque a folha de ouro não é muito fácil para fazer essas coisas, principalmente com essa textura no fundo, que ficou um pouco difícil de colar nas posições certas, mas deu certo, então ficou legal, eu gostei. Me fala, você acha que eu deveria fazer a mesma coisa com os meus outros livros do Harry Potter? Eu poderia fazer a coleção inteira, cada um de uma cor. Então se inscreve no canal e me fala nos comentários o que você achou desse vídeo.